Julho de 1943. A maior batalha de tanques da história está ocorrendo nas proximidades de Kursk. Centenas de veículos blindados soviéticos e alemães estão se enfrentando na batalha final, que claramente decidirá o resultado futuro da guerra no leste. Um desses panzers era comandado por Rudolf von Ribbentrop, que estava à frente de uma companhia da divisão Leibstandarte. Esta divisão, juntamente com outras divisões da Waffen-SS, como a Das Reich e a Totenkopf, compunham o 2º Corpo Panzer SS, e durante os primeiros dias da ofensiva da Operação Cidadela, avançaram mais do que qualquer outra. Comandadas pelo general Paul Hauser, as 3 divisões de elite da Waffen-SS conseguiram romper até as proximidades de Prokhorovka na noite de 11 de julho, tornando-se a vanguarda do exército alemão. A partir desse ponto, seria muito difícil continuar avançando, pois seus flancos estavam desprotegidos. Por outro lado, uma verdadeira avalanche de veículos blindados soviéticos estava prestes a cair sobre eles, atacando com uma ferocidade raramente vista. Durante a noite de 11 de julho, os alemães ocuparam suas novas posições e se reorganizaram para atacar no dia seguinte. No entanto, seu inimigo soviético também estava se preparando para fazer exatamente o mesmo. Assim, nas primeiras horas de 12 de julho, esta era a situação e localização do 2º Corpo Panzer SS. À esquerda estava a divisão Totenkopf, localizada às margens do rio Tyr. No centro, tínhamos a Leibstandarte, logo acima dos trilhos de trem que partiam de Prokhorovka para o sul, e finalmente a divisão Das Reich, que estava localizada no flanco direito, um pouco mais ao sul do que a Leibstandarte. Estima-se que entre as 3 divisões eles tinham pouco mais de 200 blindados de todos os tipos, sendo os mais numerosos os Panzers 3 e 4 com canhões longos, e apenas 7 veículos blindados do tipo Tiger. Um deles, exatamente no centro com a divisão Leibstandarte, era comandado por Michael Wittmann, cuja unidade de 4 Tigers destruiria até 60 veículos blindados soviéticos ao longo da batalha. Por outro lado, estima-se que as forças soviéticas contavam com cerca de 650 a 700 blindados de combate de todos os tipos, principalmente os T-34, alocados no 5º Exército Blindado da Guarda. Os generais soviéticos haviam marcado o dia 12 de julho para lançar seu grande ataque contra a vanguarda alemã, tendo como objetivo a destruição do 2º Corpo Panzer SS e interromper o avanço alemão. No meio de todas essas forças estava a pequena companhia do tenente Rudolf von Ribbentrop, de 22 anos, que, como seu nome sugere, era filho do ministro das Relações Exteriores da Alemanha, Joachim von Ribbentrop. O ataque soviético começou por volta das 10 horas da manhã, paralelamente à linha férrea que ia de Prokhorovka. De repente, eles se depararam com um pequeno batalhão alemão da divisão Leibstandarte, que estava um pouco mais à frente. Esses soldados rapidamente lançaram alguns fogos roxos, que serviram para alertar as tropas da retaguarda de que um ataque blindado soviético estava a caminho. O tenente alemão von Ribbentrop era o mais próximo da área e tinha uma unidade de 7 Panzers 4. Sem ter ideia da magnitude do ataque soviético, ele se aproximou da área com a intenção de dar apoio aos soldados alemães e interromper o avanço soviético. Esta unidade estava exausta após muitos dias de combates pesados, mas não pôde fazer nada além de continuar lutando. Quando Ribbentrop chegou ao topo da colina com os 7 Panzers, ele ficou completamente horrorizado ao ver o que vinha em sua direção, pois todo o campo estava coberto por tanques soviéticos. Assim, e com pouco tempo para reagir, Ribbentrop deu a ordem para abrir fogo contra um grupo de cerca de 20 blindados T-34, que se aproximavam da sua colina e estavam a uma distância de cerca de 800 metros. Embora tenham conseguido abater alguns tanques inimigos, Ribbentrop começou a ver cada vez mais colunas inimigas que estavam prestes a esmagá-los completamente. Em seu diário, o jovem tenente alemão registrou o seguinte: de repente, a apenas 150 a 200 metros de mim, surgiram 15 tanques inimigos, depois 30, e depois 40. Finalmente, haviam tantos que era impossível contar. Após alguns disparos iniciais, com os quais os alemães surpreenderam os soviéticos, os veículos blindados do Exército Vermelho começaram a responder ao fogo, e uma feroz luta começou, no qual os tanques de ambos os adversários foram abatidos igualmente. A luta ocorreu a uma distância muito curta, apenas entre 100 e 150 metros, e o jovem tenente alemão perdeu 3 de seus panzers em poucos minutos. Devido à posição não muito avançada e às perdas sofridas, Ribbentrop foi forçado a recuar em direção à área onde estava a maior parte da sua divisão, sendo perseguido por cerca de 130 tanques inimigos. No entanto, ele não teve tempo para fazê-lo, pois quando iniciou essa ação de retirada, já estava cercado. Durante esse combate desesperado, Ribbentrop conseguiu derrubar cerca de 3 ou 4 veículos blindados soviéticos a menos de 30 metros de distância. Encontrando-se cercado e com pouca munição e combustível, Ribbentrop foi forçado a romper o cerco se quisesse ter alguma chance de salvar-se
e posicionar-se em uma posição mais defensável com o grosso da divisão Leibstandarte. Um dos principais problemas desses 4 panzers alemães, além dos que acabamos de descrever, era que havia um fosso antitanque muito profundo entre eles e o restante de sua divisão. Este fosso fazia parte do dispositivo defensivo que os soviéticos haviam estabelecido ao redor de Kursk, e havia poucos pontos para atravessá-lo. Essa tarefa de procurar um ponto de travessia era exatamente o que os soviéticos estavam fazendo, sofrendo grandes baixas após receberem fogo alemão do outro lado do fosso antitanque. Quando Ribbentrop viu que seria impossível atravessar esse obstáculo, ele teve que se camuflar ao lado de alguns veículos blindados soviéticos destruídos, e foi lá que montou a sua emboscada. Na verdade, a única coisa que ele poderia fazer era continuar lutando, e essa armadilha, conhecida como a armadilha de Ribbentrop e Piper, era o melhor que ele poderia fazer. Coincidentemente, e felizmente para ele, do outro lado do fosso estavam alguns soldados alemães sob o comando de Piper, que tinham várias peças antitanque PaK-40. Depois de entrar em contato com eles por rádio, esta equipe antitanque alemã iria dar a melhor proteção possível. Novamente, a situação se tornou caótica para eles quando um novo grupo de veículos blindados soviéticos se deparou com eles por acaso, e uma confrontação muito curta e intensa começou entre os tanques, além das armas antitanque que disparavam à distância. Quando o combate terminou, Ribbentrop só tinha 2 panzers restantes, embora ele tenha conseguido infligir pesadas baixas aos soviéticos, que acabaram se retirando após perderem a colina onde Ribbentrop havia iniciado a batalha, conhecida como Elevação 252. Na tarde daquele dia, essa posição estava de volta às mãos dos alemães. Estima-se que sua companhia inicial de 7 Panzers IV tenha eliminado 14 T-34 soviéticos durante a manhã de 12 de julho, em uma situação completamente caótica. Se somarmos as baixas que ocorreram durante 12 de julho, temos que indicar que o 5º Exército Blindado da Guarda perdeu cerca de 400 veículos blindados, enquanto os alemães tiveram cerca de 100 panzers abatidos. No entanto, tanto os alemães quanto os soviéticos foram capazes de recuperar cerca de 35% de suas perdas após realizarem os reparos correspondentes. Voltando agora a Ribbentrop, temos que indicar que essa ação intrépida o ajudou a receber a Cruz de Cavaleiro, que ele sempre exibiu com orgulho a partir desse dia. Anos depois, Ribbentrop afirmou que conseguiu sobreviver à luta desesperada porque a blindagem soviética ainda era muito mal direcionada e tremendamente desajeitada. Por outro lado, eles tinham um treinamento, direção e disciplina muito superiores aos de seu inimigo. Meses depois, Ribbentrop esteve presente na Batalha da Normandia e na Batalha do Bulge. Após a guerra, ele passou mais de 3 anos sob custódia americana, britânica e francesa. Enquanto estava sob custódia, ele foi acusado de atirar em 2 prisioneiros de guerra canadenses, um deles fatalmente, durante um interrogatório na França. No entanto, as acusações não puderam ser provadas. Ribbentrop foi libertado da prisão em julho de 1948. Depois, tornou-se comerciante de vinhos e escreveu suas memórias. Estas deram uma nova visão sobre a carreira de seu pai e também sobre os últimos dias de Adolf Hitler. Seu trabalho incluía fotografias inéditas de sua família e de Hitler. Ele morreu há apenas 4 anos, em 20 de maio de 2019, aos 98 anos, sendo um dos últimos veteranos da Batalha de Kursk. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, nos ajude deixando a sua curtida e tornando-se um inscrito, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Se desejar, você também pode nos ajudar contribuindo com um Pix de qualquer valor, pois isso me ajudará a investir no canal e trazer cada vez mais qualidade para o conteúdo que produzo aqui. Enquanto isso, assista a esses outros vídeos que separei para você. Um grande abraço e até a próxima.